nós te adoramos, exaltamos o teu santo nome e te agradecemos, Senhor, por mais uma vez, Senhor, estarmos reunidos aqui na casa da nossa irmã, para o Senhor estar falando conosco através da sua palavra. E eu venho também te pedir, Senhor, que o Senhor nos cobre com o teu sangue, Pai. Meu Deus e meu Pai, o Senhor morreu lá naquela cruz, meu Pai, derramou teu sangue precioso e ele é precioso, Pai. E é esse sangue que nós clamamos sobre as nossas vidas, Senhor. Meu Deus e meu Pai, o Senhor venha proteger a cada um de nós. O Senhor venha guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, guardar o nosso corpo, que nenhuma arma forjada prevalecerá contra a igreja do Senhor. Meu Deus e meu Pai, todo o mal, Pai, toda cilada do inimigo, toda seta do inimigo, tudo, meu Deus e meu Pai, que possa nos atingir. Nós somos cobertos pelo teu sangue, lavados pelo teu sangue precioso, Pai. Pai, no nome de Jesus, traz as nossas mentes cativas a Cristo. Meu Deus e meu Pai, nos dá sabedoria da tua palavra, entendimento, Senhor, dá sabedoria para a vida da Kézia, que vai estar dando essa aula para a gente, meu Deus, que ela seja também revestida com teu sangue, do alto da cabeça às plantas dos pés, a casa dela, a família dela, tudo que pertence a ela, seja guardado, Pai. Meu Deus e meu Pai, este lar também, meu Deus, seja guardado. Jeová Nissi, está com a tua bandeira aqui, porque o Senhor é o Deus da bandeira, a tua bandeira está estacada neste lar, Pai. E nenhum mal, Pai, sucederá, nem praga alguma chegará a essa tenda. O lar de cada um aqui seja guardado, Jeová Nissi. Tua bandeira está estacada, Jeová Nissi. E nenhum mal nos sucederá, nem a nós, nem a nossa família. Somos guardados, somos protegidos à sombra das tuas asas, à sombra do esconderijo do Altíssimo. E podemos descansar no Senhor, Pai. Meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor. Abre a nossa mente, abre os nossos ouvidos espirituais. Meu Deus e meu Pai, nós queremos aprender mais e mais de Ti, Pai. Porque a Tua palavra diz que sofremos por falta de conhecimento. E nós estamos aqui buscando o conhecimento do Senhor, Pai. Que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina os nossos caminhos. Sejamos iluminados, meu Deus, pela Tua palavra, Pai. Eu oro no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, esse estudo veio na minha mente depois que o pastor falou sobre o arrependimento. Para a gente se arrepender, a gente tem que se dar conta do pecado. Se a gente não dá conta do pecado, a gente continua cometendo, né? Se a gente não tem uma visão clara, né, de que certas coisas não agradam a Deus, isso pode acontecer na nossa vida, né? E os 7 pecados capitais, na verdade, são 7 pecados que... Até tem um filme sobre isso, os 7 pecados capitais, né? Mas esses pecados, eles não são citados na Bíblia desse jeito, certo? Soberba, arrogância, soberba, gula, do jeito que a gente está listando aqui. Mas na Bíblia, todos eles são citados, tá? E eles são abrangentes, não são limitados a uma coisa, porque eles geram outros pecados na nossa vida. Então, nós vamos começar aqui lendo o conceito, né? Os 7 pecados capitais são conceitos que têm as suas raízes na teologia cristã, especialmente no contexto da Bíblia e na tradição monástica, que é do tempo dos reis, né? De Davi, de Salomão, né? Embora na Bíblia não esteja mencionado explicitamente os 7 pecados capitais como uma lista única, os conceitos que mais tarde foram desenvolvidos como pecados capitais estão presentes em várias passagens bíblicas. Vamos explorar cada um deles com base na perspectiva bíblica e teológica. Então, tudo que está escrito aqui, eu que escrevi, mas se tiver alguma crítica, pode fazer também por assim. Primeiro, a soberba, o orgulho, né? A definição de soberba é considerado o amor excessivo por si mesmo e a exaltação própria acima de Deus e dos outros. É vista como a raiz de muitos outros pecados. Por quê? Com a soberba vem a arrogância, o desprezo, o menosprezo pelo próximo. Então, a pessoa soberba, orgulhosa, ela é assim, ela menospreza o próximo, porque só ela é importante. O
todos têm que servi-la, porque ela exalta a si mesma. E isso, então, gera outros pecados, porque a gente menosprezar o próximo, né? O Senhor fala que é para amar o próximo como a si mesmo, né? Ele deu esse álibi. Ele fala assim, amai como eu vos amei. Mas se você não consegue amar como eu vos amei, amai, né, como você se ama, porque a gente gosta da gente mesmo. Mas então isso daí é uma coisa que Deus observa no nosso comportamento. Todos os pecados são comportamentais, eles fazem parte do nosso comportamento. Eles podem acontecer na falta da gente se controlar, né? Da gente ter uma autocrítica, digamos assim, né? E as referências bíblicas sobre a soberba. Olha, gente, tem mais referências bíblicas do que as que eu coloquei aqui, tá? É que eu coloquei as que foram vindo à minha memória e eu fui colocando. Referências bíblicas. Provérbios 16-18. A soberba precede a ruína e a altivez precede a queda. Olha como que isso é horrível. A soberba precede a ruína e a altivez precede a queda. Em 1 João 1-6, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, se você tem algum traço de altivez, de arrogância, de soberba, você está fora da visão do Pai, está fora da palavra de Deus, né? Próximo pecado é a avareza, a cobiça. Esse é um pecado feio, né? A avareza também está ligada à cobiça, né? A avareza é o desejo excessivo por riquezas e bens materiais, muitas vezes a custas de valores espirituais e éticos. E eu diria que eu podia ter colocado, e antiéticos, certo? Que é o que eu queria dizer. Muitas vezes a custa de valores espirituais e antiéticos. Em Lucas 12:15. E disse Jesus, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Porque a vida da gente, nós cristãos, nós não estamos em busca de riqueza. A gente está em busca do reino de Deus. A gente pode até perder a riqueza, como Jó, né? Perdeu tudo. Mesmo quando ele perdeu tudo, ele se deu conta que o dinheiro não fazia falta para ele, mas Deus fazia. O próprio Davi, né? Ele falava para o Senhor que ele podia perder tudo, mas ele só não podia perder a presença do Senhor, o Espírito Santo, né? Então, os cristãos veem assim, mas o avarento, ele quer ser mais rico, e quanto mais a gente vê isso, a gente vê que as pessoas menosprezam o direito do pobre, do trabalhador, do outro, porque ele precisa ter mais, sabe? O outro não precisa. Até na questão de trabalho. Às vezes tem pessoas que exploram o trabalhador, né? A pessoa que trabalha na sua casa. Por quê? Porque ele está pagando, certo? Será que o que ele paga é justo? E será que o que ele paga é justo tirar a parte do que a pessoa tem de vida para ela, viver o dia dela? É justo isso? Então isso também é uma cobiça, isso também é uma avareza. A gente oprimiu os outros em detrimento do nosso conforto, certo? Porque paga, então o outro pode ser explorado, tem que ficar lá o dia inteiro trabalhando, né? Muitas vezes a gente vê isso. E isso também faz parte da avareza, né? A gente já viu gente em cárcere privado, em
trabalhando em condição a escravidão. Então, tudo isso faz parte desse conceito da avareza e da cobiça. A pessoa não se importa em explorar o próximo em favor do enriquecimento pessoal, né? E o outro versículo diz aqui, vamos dizer aqui, Lucas 12, 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Olha, esse conceito nós temos que ler esse texto mesmo. Porque o amor ao dinheiro, o dinheiro em si não é o mal. O que é o mal, a pessoa ter amor àquilo, certo? E por causa daquele dinheiro, eu já vi gente perder fortunas. Por exemplo, antigamente o povo guardava dinheiro no colchão, esconder dinheiro por não lembrar onde estava, né? A pessoa guardar no colchão, quando foi pegar o dinheiro não valia mais nada, a família passava privações e tudo, e o dia quando foi enterrar dinheiro, esses dias tem um programa lá no YouTube, que ele chama Caçador de Tesouros, acho que é. E nessas caçadas, ele já encontrou dinheiro enterrado em casa que não valia mais, encontrou joias, encontrou pertences de pessoas assim, sabe? Coisa assim de muitos anos, vai arrancar uma árvore embaixo, acho um tesouro em algumas regiões do Brasil. E ele mostra isso. Isso é avareza, é cobiça, faz a família passar privações até para guardar dinheiro, sabe? No fim, esse dinheiro não dá em nada, porque você põe na poupança, né? Você tem que viver confortavelmente, promover o bem-estar da sua família dentro das suas condições. Pode vir mais para cá, irmã. A pessoa fica ali passando necessidade e o dinheiro está ali. E o dinheiro não está servindo para isso, né? A família passa privações, né? Isso acontece até o dia de hoje. Bom, agora a gente vai chegar no pecado que é sério, a luxúria. A definição de luxúria é o desejo sexual excessivo e desordenado, e muitas vezes fora do contexto do casamento ou da fidelidade conjugal. E Deus condena muito esse tipo de pecado. Esse tipo de pecado também, como a avareza, como a cobiça, como a soberba, né? Também gera outros pecados, né? Porque esse aqui é um pecado que gera mentira. A pessoa trai o cônjuge e fica mentindo e fica criando fantasias. Nós vimos aquele crime agora que aconteceu ali em Ribeirão, que a sogra e o filho mataram a nora. Ela já tinha matado a filha, a própria filha, por causa de dinheiro, que ela jogava, ela estava endividada, e depois matou a sogra também pela mesma razão, porque o filho ia ter que dividir os bens, eles estavam casados há 18 anos, né? Ia ter que dividir os bens com ela. E o que é isso? Isso aqui está dentro da luxúria. Ele tinha uma amante, sabe? Ele comprou, a mulher morreu, ele pegou o dinheiro da mulher e comprou uma joia de 10 mil reais para amante, sabe? E a polícia estava monitorando ele, porque a moça foi envenenada, né? Então, já tá os dois na cadeia. Mas isso faz parte da luxúria, no caso, né? Porque no caso dela, da velha também, é um tipo de luxúria. Porque ela queria jogar, desperdiçar, né?
E tudo isso faz parte de um pecado grave, que começa, né, num contexto sexual, né, no caso dele principalmente, né, e depois parte para mentira, para um monte de coisa. Para cobertar um pecado, vai fazendo, contando um monte de mentira. E a mentira é um pecado grave diante de Deus. Nós sabemos que a mentira é um pecado grave. E o pecado que mais, além de ser pecado, né, ainda atrai outro, é a luxúria. Porque o pecado sexual geralmente leva o cônjuge, né? E nesse caso desse rapaz que estou falando, um médico, né? Ele não só queria esconder da mulher, como ele mentia mesmo para ela. Ele enganava, ele quis enganar a polícia depois, colocando fotos de romântico, falando que amava a esposa, que ela era o amor da vida dele, que ele não queria mais viver, depois isso tudo na rede social. E o promotor elencou tudo, que tudo aquilo foram mentiras que ele contou para ver se ele conseguia pagar o pecado dele. Mas, como disse Davi, né, o meu pecado está sempre diante de mim. Davi, quando pecou, né, se interessou por Betseba, ele pecou, né, por causa do pecado dele sexual. Olha, veja que ele entra aqui na cobiça, né, ele cobiçou a mulher do próximo, levou a mulher, ele era o rei, podia pegar ela, mandar ela vir servi-lo, né, ele engravidou a mulher do próximo, e depois que ele fez, ele queria cobertar o pecado. Então ele mandou chamar o Urias na guerra para ele coabitar com a esposa, para ninguém ficar sabendo que o filho era dele, certo? Só que o Urias veio da guerra e não aceitou. Ele falou: como que eu vou me deleitar com a minha esposa, ir para minha casa com meus amigos lá na guerra, morrendo? Eu não posso fazer isso. Aí ele teve outra ideia. Ele mandou ele para frente de guerra, então sobre isso ele foi um criminoso, né? Porque ele colocou Urias para morrer, né? Ele mentiu, que ele queria mentir para Urias para cobertar o pecado dele, e assim ele fez um monte de coisa errada. E aí o que aconteceu? O Senhor mandou Natan na casa dele, né? O profeta Natan. Aí ele falou assim, o profeta chegou na casa dele e falou assim: olha, um homem tinha uma ovelhinha, uma única ovelha, enquanto o seu vizinho, ele tinha muitas, todas que ele quisesse. Ele era rico, podia ter todas que ele quisesse, mas aquele só tinha uma. E ele, quando foi fazer uma festa, mandou pegar a ovelha do vizinho, matou e serviu para os seus convidados. O que esse homem merece? Ele falou: merece a morte. Ele falou: então, esse homem é tu. Porque você fez isso com a esposa de Urias. Ele só tinha aquela esposa, fez isso com ela. E você ainda colocou ele na frente da batalha para ninguém saber o seu pecado. E ele chorou, Deus tirou a criança, né? Permitiu que a criança morresse para ele sentir o peso do pecado que ele cometeu, né? Então vamos ler aqui em Mateus 5, de 27 a 28. Ouviste o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela. Então Deus é muito mais severo do que a gente pensa, né? Em Gálatas 5, de 19 a 21, ora, as obras da carne são manifestas, as quais são essas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, certo? Então, esses são os pecados oriundos da luxúria. A ira.
A ira é uma emoção de raiva intensa que pode levar a ações destrutivas contra os outros e contra si mesmo. Esse versículo de Efésios, 4, versículo 6 a 27. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E olha, veja como Deus aqui é complacente, porque Ele sabe que a gente pode ter ataque de raiva. Pode se irar, mas não pode pecar. O que é pecar? Às vezes na ira a gente agride, na ira a gente fala palavrão, na ira a gente fala mal do próximo. A ira é um sentimento horrível, né? Porque não é só uma coisa que acontece momentaneamente. A pessoa fica com aquela ira por muito tempo às vezes. Não é só aquela raiva momentânea, mas é uma coisa que às vezes prolonga para muitos dias. Como a irmã falou aqui, na ira a gente pode amaldiçoar o próximo. E o Senhor fala, não amaldiçoeis. Não é? Não amaldiçoeis. É uma coisa séria. Então, aqui ele fala, não se põe o sol sobre a vossa ira, porque você tem que controlar essa ira antes de terminar o dia. Não pode levar para o dia seguinte aquele sentimento. Porque na ira vem esse rancor pelo próximo. Vem o rancor pela pessoa que te feriu. As pessoas às vezes nos ferem de muitas maneiras. Mas a gente não pode guardar aquilo dentro de nós. O perdão é um bálsamo. O perdão é um bálsamo que nos alivia. Porque a gente não perdoar o próximo, acontece o seguinte, é como você tomar veneno e querer que o outro morra, certo? É como você está se prejudicando mais do que às vezes o outro recebeu aquela crise, aquela coisa, foi para casa, ficou triste, mas vou entender essa pessoa, vou entender a Kézia, porque ela teve um momento, conheço ela não é assim, ela fica pensando. Mas a pessoa que irou lá, pelo qual pela quem ela sentiu raiva, aquela que teve a ira, ela pode perpetuar isso, ficar ruminando, sabe? Aquele rancor, aquele ódio, aquela raiva, aquele sentimento perverso, né? Que pode até cometer isso aqui, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer, sem motivo, se irar contra o seu irmão, será réu do juízo. Olha como é pesado. Verdade. Né? Porque, irmã Kézia, assim, não sei se você concorda, porque assim, isso vai dizer mais sobre nós, que no caso sofremos a agressão, ou sofremos qualquer outra coisa, do que o outro que pegou contra você. Porque você pode perder a sua salvação por conta disso. Por conta de não conseguir liberar perdão, e o outro tá salvo. O outro não vai ficar nada com ele. Não tem nada. E outra, a pessoa que tá com ira pode até matar. A gente já viu muitos crimes assim. Exatamente. Né? Inclusive feminicídio, a maioria deles é causado pela ira. E às vezes jogar também as pessoas uma contra a outra, né? Dar com raiva e conta a sua história, né? E lança o veneno, né? Quando vê. Tá se espalhando, né? A gula. A gula é o excesso. É o excesso no comer, no beber. Muitas vezes. Olha, a gula é o pecado que mais acontece. Eu comecei a fazer esse estudo sexta-feira, porque eu vi na televisão sobre 7 pecados capitais, comecei a fazer por causa de mim mesma. Porque esse pecado, sexta-feira, nós fomos na casa da irmã Fátima, teve uma reunião. Olha, eu comi um pão inteiro, metade com uma mortadela, metade com um patê.
Depois comi uma fatia de bolo, comi. Ai, olha, eu sei que eu passei 2 dias, não fui nem no culto domingo, de tanta enxaqueca que eu tive. Aquele até com meu filho. Aí eu falei, gente, tudo isso por causa da gula. É verdade, né? Tem coisa que você não pode comer, né? Você tem restrição alimentar, né? Então, eu comia assim aquela, eu não tenho vesícula, eu não tenho vesícula. Não, eu só lembrei que ela tem restrição, não tô falando nada não. Além da restrição de usar. Então, mas isso aí, eu me senti culpada assim, quando eu fui fazer o estudo, eu fui lendo, fui vendo, falei, gente, eu preciso controlar isso, né? Aí fiquei 2 dias com uma enxaqueca daquela. Bom, então a gula é o excesso no comer e beber, muitas vezes levado à indulgência e ao descuido da saúde e da moderação. Às vezes levando à indulgência, porque a gente é indulgente com a gente mesmo. Aí eu comi hoje, mas amanhã não vou comer nada, sabe? Não é assim, né? Você tem que Começar o regime toda segunda-feira. segunda-feira. Segunda-feira eu começo o regime e isso é indulgência contra a gente, você passa um paninho, certo? A gente mesmo passa um paninho para não disfarçar o pecado aqui da vida. Ai, eu trabalho tanto, eu mereço comer essa sobremesa. Mas um pedaço é uma coisa, né, irmã? A sobremesa inteira, às vezes metade, né? Já é demais, né? E as referências bíblicas estão em Provérbios 23, de 20 a 21. Não estarás entre os homens beberrões de vinho e os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza. Olha só, gente. E a sonolência vestirá de trapos o preguiçoso. Então veja aqui que a gula dá origem à preguiça. Tá? Mas é mesmo. E esse versículo aqui é muito forte. Não estarás entre os bebedores de vinho, os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos ao preguiçoso. Preguiçoso é terrível, né? 1 Coríntios 6, 19 a 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós de si mesmo, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, aos quais pertence a Deus. Então veja bem, a gente também, com a nossa atitude, como quando a gente não cuida do nosso corpo, que é santuário do Espírito Santo, por causa da gula, a gente está prejudicando o corpo. E onde habita Deus. Então tudo na vida, na Bíblia, tudo que você faz em excesso é pecado. Sabe? Tudo. Você falar demais, você comer demais, você beber demais, entendeu? Porque o excesso dessas coisas traz isso aqui que a palavra de Deus fala. Você come muito, você fica com preguiça. Não é? E a preguiça também é um pecado. Então, e comer demais acaba com o templo do Espírito Santo, né? Fica sem dormir a noite. Fica 2 dias com enxaqueca. Quer dizer, a cabeça, o fígado tá estourado. Meu fígado estourou, sabe? Eu fiquei 2 dias, não fui ao culto no domingo. Eu não queria nem ver a claridade, eu ouvi o culto, não assisti, sabe? Aí falou sobre o arrependimento, aí bateu o arrependimento, e aí eu vi tudo isso, sabe? Enxerguei a luz, sabe? Por isso que a gente sabe que toda palavra que sai do altar é para nós. Veste a palavra como um vestido, porque ela é para nós. A palavra sempre é para nós. Às vezes fala assim, ai, fulano devia estar aqui, né? Mas ó, bem ali. Fulano, ó, fulano aqui, ó. Inveja.
A inveja é o ressentimento. E o ressentimento ou ciúmes pelo que os outros têm ou alcançam. Né? A inveja é o ressentimento. E é o ressentimento ou ciúmes pelo que os outros têm ou alcançam. Muitas vezes levando à malícia ou ao desejo de prejudicar. E a malícia, quando até com base na inveja, acontece assim, sabe? Por que a Maria é rica? Vai ver, né? Pegou dinheiro de alguém, sabe? Não acredita que a pessoa tenha a prosperidade de Deus pelo trabalho, pelo trabalho. Começa assim, fulano progrediu, então às vezes fulano abre um comércio, dá certo, não dá? Às vezes dá certo, aquilo vai desenvolvendo, né? Eu conheço um pessoal que tinha uma sorveteria que era um cubículo, o cara aprendeu a fazer, hoje ele é próspero. Então, a gente vai achar que ele subiu roubando? Roubando de quem? Certo? Se ele trabalhava que não louco, de manhã, de tarde e à noite. Meu irmão também é rico, mas ele, gente, eu fui ficar na casa dele quando logo que ele se casou, que tinha as crianças pequenas. Ele não dormia a noite inteira, umas 10 vezes na noite ele é chamado para ir naquele hospital, sabe? Então a pessoa vê o que o outro tem, mas não vê como ele ganhou, não é o sacrifício que ele fez, né? A irmã construindo essa casa, consegue pintar a parede, fica tão feliz, e os outros vêm e falam assim, beleza, Filho, pinta a cara de novo, né? Como que é isso? Certo? E às vezes também a inveja não é nem de bens, né? Que às vezes a pessoa tem inveja do que a pessoa é. A pessoa. Aí eu acho muito pior, né? Porque o invejoso, ele não quer só ter o que você ele tem. Quer ser ele o quer outro, ser você. É isso, o seu lugar. nós íamos chegar lá. O próximo coisa da inveja é isso, é querer ser o que o outro quer, querer ser o que o outro tem, sabe? Porque a gente vê uma pessoa ter facilidade de falar em público, de subir num palco e pregar com aquela eloquência, com aquele jeito maravilhoso, que foi Deus que deu para ela. Antes ela era travada, mas Deus deu esse dom para ela, ela desenvolve, vai para frente do altar com desenvoltura e o outro fica lá na cadeira se remoendo, sabe? Então isso acontece, não acontece só no mundo, viu, gente? Acontece no meio cristão, Verdade. sabe? E isso faz muito mal para a vida da pessoa que tem inveja, porque o invejoso causa mal para a gente e causa mal para si mesmo, certo? Kézia, sabe outra coisa que o invejoso é? Ele é ingrato. Porque por ele não ser grato por aquilo que ele já possui e ter inveja do que o outro tem, ele nunca consegue ter gratidão por aquilo que ele já possui. Isso, vai colocar aí, vamos colocar aí, ingrato. Irmã, Isso posso deixar lá dentro também? Pode que. Eu acho que às vezes nós confundimos a inveja com uma outra palavra, como posso dizer, com a admiração. Por exemplo, Exatamente. você está com um relógio. Nossa, que relógio bonito, eu queria ter um relógio desse. Não com inveja de você querer ter isso, mas assim, ó, cara, eu admirei tanto o seu relógio que eu quero um pra mim. Eu quero ter um dia. Porque assim, qual que é a diferença da admiração pra inveja? A inveja é, por que ele tem esse relógio e eu não? Então assim, a inveja é assim, a diferença da inveja com a admiração é eu ter e ele não. Sim. Não eu admirar que ele tem, eu também quero ter. Eu também posso conquistar. Exatamente. Então, assim, é uma linha muito tênue essa parte. A admiração com a inveja. A inveja é querer que o outro não tenha e você tenha. Por exemplo, que carro bonito. Nossa, eu quero poder comprar um carro desse. Não é inveja, é uma admiração. Agora fala, nossa, que carro bonito. Porque ele tem e eu não. E isso sim é uma inveja. Eu não quero que ele tenha. Só eu. Exatamente. Admiração disfarçada de inveja. Exatamente, também. Agora, no texto bíblico, a gente vai entender isso aí, ó. Quer ver? Provérbios 14, 30.
coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Pegou isso aí. Aí é pra você ver como você sai de uma coisa e entra na podridão dos ossos. Tem gente que vem enfermar mesmo por causa disso, né? Tiago 3, 14 a 16. Se tendes a amargosa inveja no coração, não vos glorie e não mentais contra a verdade. Eu devo ter, na hora que eu fui copiar o versículo, o versículo, vamos ler esse texto, gente? Tiago Na 3, 14. sabe por quê? Na hora que eu fui digitar, eu devo ter apagado sem querer. Pode ler, Isabela. Eu não lavei ainda. Não. Tiago está aí no 15, tá? Tiago 3, 14 a 16. Pode ler? Pode, querido. Já vi aqui. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Versículo 15. Essa não é a sabedoria do que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Versículo 16. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A minha tá só do mar. A minha aqui, ó, é mais pesada ainda, o 16, ó. Pois onde há inveja e ambição, egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Nossa, a minha tá um pouco diferente. Pode ler. Assim. Vou começar do 14, tá? Mas se tendes amarga inveja e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorificareis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, o espírito facioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Meu Deus. Você vê como que é. A gente tem que saber no que a gente pode estar falhando na vida, né? Agora nós vamos para a preguiça, que é o 7º. E a preguiça, hoje nós vamos conseguir terminar, a primeira vez que nós vamos conseguir terminar um estudo. Nós vamos até o final, tá, gente? Sim. A preguiça. A preguiça é um conceito bíblico que se refere à falta de diligência, esforço e responsabilidade em realizar tarefas e cumprir deveres. É considerado um pecado porque pode levar à ociosidade, à falta de produtividade, o descuido das responsabilidades, né? E isso é muito sério quando, por exemplo, se tem um funcionário de uma empresa, né? Ele pode negligenciar com coisas que são perigosas, coloca a vida do outro em risco, né? Tudo isso é muito sério. Definição bíblica de a preguiça é descrita na Bíblia como uma atitude de desânimo, uma falta de motivação e a negligência em relação às responsabilidades. É considerado um obstáculo para o crescimento pessoal e espiritual. Então a pessoa vê o outro lá também, vê o outro crescendo, mas não quer buscar, não quer pagar o preço. Isso também é um tipo de preguiça, né? Vai ter como... Agora nós vamos ler o texto bíblico que vai vir aqui um texto conhecido, né? Referências bíblicas, Provérbios 6, de 6 a 11. Eu vou ler direto, sem ressaltar, separar os versículos, porque eu já pus direto, tá? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Considere os seus caminhos e ser sábio, o qual, não tendo chefe, nem governador, nem senhor, prepara no verão o seu pão
na cega ajunta mantimento. Até quando, ó preguiçoso, ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Veja a comparação que Deus faz com a formiga, né? Que a formiga não tem chefe, não tem governador, não tem senhor, mas ela continua trabalhando para guardar o pão. Então, no inverno, ela tem provisão, certo? Um pouco para dormir, que é outro versículo bíblico, né? Um pouco para dormir, um pouco para cruzar as mãos em repouso, e a tua pobreza virá como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Isso aqui está tudo nesses 6, Provérbios 6, de 6 a 11. Então, vê, a tua pobreza virá como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. É sério, não é? A gente não ser diligente com aquilo que a gente faz, né? Pobreza alcança a pessoa, né? Provérbios de 24, 30 a 34. Passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem falto de entendimento. Pela vinha do homem falto de entendimento. E eis que estava tudo cheio de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas. E o seu muro de pedra estava derribado. O que tendo eu visto, considerei. Vendo, recebi instrução. Um pouco para dormir, outro pouco para cochilar. Veja que repete isso aqui no versículo 11, né? E aqui no versículo, em Provérbios 20, no versículo 24, no versículo 34, certo? Um pouco para dormir, outro pouco para cochilar, um pouco para cruzar as mãos. E a sua pobreza virá como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Está em dois lugares no texto de Provérbios, por isso que eu coloquei os dois. Provérbios de 26, 13 a 17. Diz o preguiçoso: um leão está a caminho, um leão está nas ruas. Com a porta se resolve nos seus gozos, assim o preguiçoso na sua cama. Certo? Ele não levanta nem para ver se vai comer os animais, se vai fazer alguma coisa. Ele não vai nem tomar conhecimento do que está, né? Pode vir o que for, né? Aqui ele citou um leão, mas como quem diz, né? Olha lá, tá pegando fogo na casa, mas vai lá apagar? Não, ele continua, né? Vendo o coisa pegando fogo, né? O preguiçoso esconde as mãos no seio, enfada-se de levar a sua boca. Mais sábio é um preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Então, o preguiçoso também se acha sábio. Ele acha que está de bom proveito em fazer nada, né? Então, o que leva a preguiça? A falta de produtividade, a pobreza e a necessidade, ao desperdícios de oportunidade, a dificuldades financeiras e problema de saúde. Tudo isso a pobreza traz para a vida da pessoa. Eu estou com um aparelho e por isso estou falando de dificuldade. Trabalhar diligentemente com as soluções bíblicas, tá? Coloquei soluções bíblicas porque eu achei que seria bom. Trabalhar diligentemente. Colossenses 3, de 23 a 24 diz: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, tudo que você for fazer, não importa lavar louça, não reclama. Faz como se fosse para o Senhor, né? Porque Ele te abençoa por isso. Ele nos abençoa por esse gesto. A gente fazer, olha, Senhor, vou fazer isso, não estou contando, mas vou fazer
do Senhor, então vou fazer o melhor, dar o melhor de mim, né? Ser responsável e produtivo. 1 Tessalonicenses de 4:11 a 12. E procureis viver quietos e tratar dos vossos negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vou-lo tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então, quem é diligente não necessita de nada, né? Porque ele tem a provisão, né? Ele tem a provisão do próprio trabalho, né? Ele tem a provisão porque ele é cuidadoso, né? Com as coisas que ele tem, né? Aí as coisas também estragam menos. Quem é caprichoso, cuidadoso com o que tem, ele perde menos na vida, né? Senhor Deus Pai maravilhoso, Deus querido, e agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa, Senhor, por esse ensinamento, Pai. E agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Senhor, que todo ensinamento, Pai, dessa noite fique gravado em nossas mentes, em nossos corações, Senhor Jesus, para que venhamos, Senhor Jesus, colocar em prática, Pai querido. Senhor, nos abençoe, nos proteja, Pai querido. Senhor, abençoe esse alimento, Pai querido. Nos guarde, nos livre de todo mal, Senhor Jesus, para a honra e glória do seu nome. Sim. Amém. Amém.